que acontece no nosso município. Nós temos agora em vigência a Lei 14.133, só que é uma lei nova de 2021. Muitos servidores estavam totalmente adequados à Lei 8666, a Lei de licitações. Então, demora para eles se adaptarem, né? E o que acontece hoje? Nós temos um problema na descrição do edital. Quando eu sou a pessoa que vou elaborar um edital para uma obra grande, visto essa de 227 casas, eu não posso licitar isso para uma empresa que no dia anterior era uma padaria. E quando descobriu que ia surgir uma licitação de 227 casas, de um valor, um montante muito grande, milionário, eu transformo a empresa para uma incorporadora. Não posso fazer isso. E como é que eu coloco no edital? Como é que eu expresso? Quem elabora o edital, que é um servidor ou servidores, que existe a Senlic, cabe a eles esmiuçar lá no edital para que não hajam erros. Visita técnica. Os engenheiros podem fazer uma visita técnica da empresa. Ver se ela tem condições, ver se ela tem maquinário, ver se ela tem expertise para realizar uma obra de 227 casas. Eu não posso pegar uma obra de um acesso a uma rodovia de um bairro chamado Planalto, na cidade de Caxias do Sul, e licitar para uma empresa lá de Manaus, que essa empresa não tem uma sede aqui próximo na cidade de Caxias do Sul. Como que ela vai ter maquinário? Como que ela vai ter equipamento? Como que ela vai ter pessoal? Quando eu faço uma obra de um valor gigante como esse, e não é, como o Cláudio falou, uma compra de caminhonete pode ser qualquer empresa, porque uma compra de caminhonete é mais fácil, está delimitado. Eu quero uma caminhonete preta, 4x4, diesel, é mais fácil, qualquer empresa pode vender, pode ser uma empresa lá de Manaus. Mas quando eu quero construir 227 casas na cidade de Caxias do Sul, eu tenho que deixar mais específico, porque essa incorporadora que vai assumir, ela tem que ter expertise para realizar essas casas. Já tem que estar no edital. Ela tem que ter realizado outras obras. Por que não está escrito? Porque são 227 casas, horas. Não é um pavilhão, não é uma casinha. Não, são 227. A empresa tem que ter. Qual que foram as obras que o senhor realizou? Já tem que estar no edital. Empresa ter realizado no mínimo 3 obras. E essas obras, o nosso fiscal, o nosso engenheiro da prefeitura vai lá e verifica. Essas obras já tem que ter passado 5 anos para ver se não tem rachadura. Olha as dicas que eu estou dando para quem é da Senlic e para o pessoal aqui também da Câmara e para todos aqueles agentes públicos, porque eu trabalhava com licitações quando eu estava no Exército. Eu elaborava termo de referência. A gente licitava e dava certo. Por quê? Porque quando eu recebia a missão de realizar uma licitação, eu colocava toda a minha dedicação naquilo. Porque eu sabia que existiam picaretas que iam querer dar golpe. Eu sabia que existiam pessoas que jogam o nome do empresário na lama, que querem só ganhar dinheiro público e não entregar nada. Eu sabia disso. Por isso, nós nos dedicávamos no edital. Nós elaborávamos aquilo com a máxima eficiência e eficácia para que não houvesse nenhum erro e para que não houvesse nenhuma aresta que as empresas pudessem contrapor e barrar o nosso edital. Com isso eu peço o quê? Por favor, pensem bastante. Não adianta só copiar e colar do ano anterior. E eu sei que acontece. É mais fácil. Quando recebe a missão de fazer um edital, olha aquilo, bom, eu tenho que fazer esse edital, eu tenho que colocar minha vida, porque são 227 casas. Quantos editais a prefeitura administra? Não faço nem ideia de quantos editais aqui, é gigante o quadro da Senlic. Mas a gente precisa olhar de uma forma técnica, porque é muito mais difícil depois eu remediar, porque agora são 227 famílias, para concluir, senhor presidente, que estão com a esperança da sua casa e a gente não tem nem previsão para essas obras ficarem concluídas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Próximo, vereador inscrito.